queridos amigos do Correio Sudoeste, estamos mais um episódio do CorreioCast. Lembrando para vocês que o nosso estúdio está disponível para aluguel, para pessoas que queiram usar esse espaço aqui profissionalmente ou um bate-papo com os amigos. Então, só procurar aqui nos contatos, tá bom? E nesse episódio de hoje, eu trouxe a neuropsicóloga, doutora em educação, gente, né? Ela é assim, agenda dificílima, mais fácil eu falar com uma estrela global do que com ela, tá? E eu chamo ela de Ju, porque a gente tem uma amizade há muitos anos e vai ser sempre a Ju, que é a Juliana Gisele. Seja bem-vinda, Ju. Eu que agradeço, Lucinéia, o Correio do Sudoeste, que faz parte da minha história e da história de todo goiapiano e região. É um prazer estar sempre com você. Graças a Deus, né? Ô, Ju, então, eu quis falar sobre esse tema, que são as avaliações neuropsicológicas, né? Que eu acho que é muito importante, né? Hoje todo mundo fala, o fulano tem autismo, o fulano tem toque, o fulano tem TDAH, né? Então, assim, me conta um pouquinho, o que são essas avaliações? Você é uma profissional aqui que muito gabaritada, né? De renome aqui na nossa região e tudo. E assim, como que funcionam essas avaliações, assim? Qual que é o objetivo delas? Primeiro, a gente tem que entender que a avaliação neuropsicológica, ela faz parte de uma das áreas da psicologia, chamada neuropsicologia, que é uma área jovem na psicologia. Ela surgiu em 2004. Nossa, recente. Nova. Quando eu fiz faculdade, eu me formei em 95, não existia, a gente não falava de uma maneira formalizada nessa especialidade da psicologia. Nossa, bacana. Então, em 2004, ela se torna uma área e regulamentada com normas, com técnicas pelo Conselho Federal de Psicologia recentemente. Então, nós não temos nem 10 anos dessa regulamentação pelas normas técnicas, código de ética, etc, etc. A avaliação é uma das áreas que compõem a neuropsicologia. Então, é uma área que une a psicologia com a neurociência. Então, nós avaliamos desde traços neuropsicológicos, assim como a gente trabalha com diagnósticos, né, com TDAH, autismo, alguns transtornos de personalidade, dentre outros, assim como a gente mapeia aspectos como memória, atenção, funções executivas, dentre outros fatores importantes para melhor base para um tratamento com o paciente. E assim, como que acontece a indicação da avaliação, né? Que tipo de quem que pode indicar? Olha, vocês têm, né, a família, para alguém que está passando por algum problema. Geralmente, a avaliação ela pode vir de maneira espontânea, a pessoa, criança, adolescente, adulto, os pais percebem, ou quando é adulto, a própria pessoa percebe que está tendo alguma dificuldade e nos procura, mas o mais usual é que a pessoa venha por meio de uma indicação da escola para avaliação, de indicação do psiquiatra ou do neurologista e de profissionais também da área da saúde, como o fonoaudiólogo, psicopedagogo, o próprio psicólogo, dentre outros. Geralmente eles fazem essa indicação quando tem alguma dúvida no diagnóstico, mas para fechar o diagnóstico. Sim, por exemplo, a escola, ela encaminha quando a criança está tendo dificuldade de aprendizagem para verificar o que possa ocorrer com essa dificuldade, né? Ou a criança tem alguma dificuldade de comportamento, o que pode significar? O colega psicólogo idem, e o psiquiatra, assim como o neurologista, eles também encaminham como uma forma de elucidação diagnóstica. Tá. E hoje em dia, quais são, seria transtornos? O que mais assim, as pessoas procuram, os profissionais procuram na avaliação? O que tem mais constado, aliás, né? O que mais nós recebemos, né,
para elucidação diagnóstica de TDAH, de TEA, que é o transtorno do espectro autista, e também de transtornos do humor, né? Transtornos de personalidade. Tem vários transtornos, sim, né? Mas em alguns casos, é interessante falar, a pessoa vem até nós, ou existe a indicação para avaliação, mas não no sentido de fechar um diagnóstico, mas no sentido de levantamento do perfil neuropsicológico. Então, vamos entender como é a atenção dessa pessoa, os múltiplos aspectos de memória, como é que está, onde que eu preciso trabalhar para melhorar. Então, não necessariamente a pessoa faz uma avaliação e sai com um diagnóstico aí. Porque a ideia que se tem é, faço avaliação, tem um diagnóstico. E isso não é uma realidade, não funciona assim. E geralmente, do tempo que você falou que formou até hoje, o que mudou assim? Antigamente não, quando teve início, era mais crianças em fase escolar, agora a gente vê muito adulto falando, eu sou autista, eu tenho TDAH, eu tenho um toque. Eu penso que é assim, eu atuo na área de neuropsicologia formalmente, né, com a área há pouco tempo, há uns cerca de 10, 15 anos, né, e o que eu observo? Eu observo que o que mudou foi a forma como as pessoas chegam, né? Antes existia uma resistência muito maior, as pessoas demoravam mais para buscar o recurso. Depois da pandemia, a gente viu uma certa desmistificação na questão da saúde mental. Então, as pessoas passaram a procurar tanto mais o profissional psicólogo, tanto mais o profissional da neuropsicologia. E ainda hoje, a gente vê que os transtornos do desenvolvimento, como é o caso do TDAH, o transtorno do espectro autista e outros, vêm também como uma forma de nós auxiliarmos no diagnóstico médico, muitas vezes. Também, Lucinei, é interessante que tem crescido a busca de adultos para compreender melhor as suas características, né? Então, diagnósticos tardios de TDAH, de TEA, dentre outros, é algo muito comum que a gente tem em avaliação neuropsicológica. E geralmente essas pessoas, vamos falar um pouco dos adultos, né? As crianças geralmente são os pais, os professores que observam ali, notam alguma diferença no comportamento e vai procurar uma ajuda, ou a própria escola observa. No adulto, ele vai por conta ou ele começa... quais sintomas, assim, quais sinais que ele pode dar que ele está precisando passar por um atendimento? A maior parte vem por indicação, seja de psicólogos ou psiquiatras, porque as pessoas já trataram ansiedade, já trataram depressão, já trataram uma série de outras... patologias, psicopatologias, sem resultado efetivo. E, de repente, um bom diagnóstico sempre começa com uma boa escuta, né? Então, esses profissionais começam a perceber que a problemática não é da vida adulta, que tem uma raiz na infância. Já vem de tempo. E aí, eles já suspeitam e solicitam a avaliação para que o neuropsicólogo possa auxiliá-los no fechamento do diagnóstico. Então, assim, vamos especificar um pouco aqui. Como que a avaliação no caso do transtorno do espectro autismo? Como que ele contribui, assim? Então, o transtorno do espectro autista é uma avaliação clínica. Não existe um teste que detecta, mas existem uma série de escalas, uma série de instrumentos que promovem essa avaliação. Dependendo da idade, nós temos aí instrumentos específicos para cada idade. O que a gente vai observar é que quando se fala no transtorno do espectro autista, nós temos que observar que existem profissionais altamente capacitados para fazer o diagnóstico, né? Que não são só neuropsicólogos, mas psicólogos especializados nesse diagnóstico e que muitas vezes a gente faz em parceria, dependendo a idade da criança. Então, eles aplicam mais os instrumentos comportamentais, enquanto que o neuropsicólogo vai avaliar, né? No meu caso, eu faço isso, avalio mais a questão dos aspectos que podem estar afetados, desde nível intelectual, a questão da atenção, da memória, das funções executivas. Como que você faz essa avaliação?
Do TEA. Como é que esse é um teste, avaliação, né? Tem dados que a gente não pode passar por uma questão de sigilo. Lógico, mas assim, primeiro começa a escuta. Eu acho que toda avaliação ela tem um processo similar, não importa o que está sendo investigado, porque nós temos protocolos dentro da profissão que a gente tem que seguir. Sim. Então, tudo começa com a escuta, seja do paciente adulto, seja do paciente criança, seja dos pais da criança, que a gente vai entender a história. Desde a história de doença, a história de desenvolvimento, a história social. Aí a gente vai, de acordo com a suspeita que é levantada nessa história, a gente começa a trabalhar hipóteses diagnósticas. A partir do momento que a gente levanta essas hipóteses diagnósticas, seja TEA, TDAH ou qualquer outro, nós vamos aprofundar por meio de rastreio. O que é o rastreio? A gente vai verificar por meio de algumas escalas, alguns instrumentos que são padronizados, se essas pessoas elas preenchem alguns critérios que possam indicar que exista esse transtorno. Então, grande parte dos transtornos, eles são, como eu posso dizer, eles estão mapeados em guias para nós, profissionais de saúde, que é o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, que nós estamos migrando do 10 para o 11, e o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, de Doenças Mentais. Então, o que a gente vai observar? Existem critérios. Então, quando eu estou avaliando, já no rastreio, eu vou identificando se essa criança ou esse adulto tem os critérios necessários para preenchimento do diagnóstico. E aí eu vou, a partir daí, montar uma testagem, que essa testagem vai ser individualizada de acordo com as características de personalidade, de acordo com os critérios. Então não é igual. Isso, é isso que eu ia falar. Então, a avaliação não é a mesma para todos, né? Porque igual as pessoas falam assim, o autismo tem isso de sintoma, eu tenho. Eu tenho essas 3 coisas, então eu tenho, né? Tem muita gente, às vezes, falando assim, né? Então, não basta. Quando a criança é muito pequena, existem testes específicos para isso, né? Embora, como eu disse, testes, eles não vão diagnosticar, é a observação clínica, mas isso ajuda, as testagens nos ajuda a rastrear e investigar o que é necessário. Então, por meio de brinquedos, né? Por meio de formas específicas de interação que nós temos. Da criança, isso não só o TEA, mas qualquer um, né? Coisa. E, por exemplo, aqui, ó, eu tinha marcado aqui, para falar a verdade, para falar sobre o espectro autista, sobre o TDAH, o TOC, mas assim, pelo que a gente viu, cada um tem um tipo de avaliação, vai passar por um tipo de avaliação, né? Vai chegar até você, como a gente falou, já por uma indicação, né? E assim, quais que são os sinais cognitivos para indicar transtorno, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu só tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho, não sei, uma angústia e tal, mas assim, o que vai falar assim, não, você tem um transtorno psicológico, né? O que indica isso? Que a pessoa a indicação são os critérios, volto a dizer, do DSM, que é esse manual. O que vai acontecer, Lucinéia? Vou dar algum exemplo né? O que acontece? Vamos imaginar um TDAH. A pessoa é hiperativa, chega lá, eu sou a 1000 por hora, eu esqueço as coisas, eu não faço, tal, eu sou TDAH, todo mundo fala que eu sou TDAH. Só isso não basta. Porque você ser hiperativo, você tá a 1000 por hora, você esquecer as coisas, pode significar muitas problemáticas, muitas questões. Desde uma depressão, desde um transtorno de ansiedade, algum trauma que você pode ter tido, pode ter ocorrido algumas situações. Então, a gente vai investigar a sua história de vida. Então, é o primeiro passo, a investigação de história de vida. Então, pode ser uma sessão, 2 sessões, pode ser que no meio do processo a gente volte a falar sobre isso, pode ser que alguém da família pode ser convidado a participar, certo? Então, o que significa? Significa que eu tenho que ver se a pessoa tem sintomas na infância para isso. A partir daí, eu vou investigando a história de vida e vou montar um instrumento. Principal questão, TDAH, eu tenho que ver a atenção da pessoa.
Ah, Só tá. que todo TDAH tem problema atencional? Não. Uhum. Mas eu tenho que investigar a atenção. Então, É eu o fator investigo a principal. atenção visual, atenção auditiva, eu investigo a atenção visual concentrada, que é a capacidade que a gente tem de focar em algo. Atenção visual dividida, que é a capacidade que a gente tem de prestar atenção em várias coisas. A alternada, que é mudança de atenção. Eu vou avaliar inteligência, todas as testagens neuropsicológicas têm que ter avaliação intelectual. Então, se a pessoa fala, eu utilizo um tipo de inteligência, de teste. Se ela não fala, eu utilizo outro. Dependendo da idade, tem outro material que eu vou utilizar. Dependendo se eu percebo alguma dificuldade física, eu tenho outro material. Então, nós temos vários instrumentos que eles vão sendo utilizados de acordo com a situação. Tá, TDAH, a minoria tem deficiência intelectual, maioria é preservada. Às vezes a testagem vem com um déficit porque a pessoa não se atenta. Tá, eu vou avaliar a memória, os vários tipos de memória. Memória de trabalho, que é essa memória que a gente tem a capacidade de a gente usar a memória para execução do dia a dia. Vou avaliar memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória auditiva. Então, vários tipos de memória são avaliados. A capacidade de executar, de juntar tudo o que está acontecendo e executar no cotidiano, né? Organização, administração de tempo, orientação de tempo e espaço, né? Praxias, né? Que é a capacidade de escrita, capacidade de imitação de gestos. Então, a avaliação, ela é muito ampla. E, por exemplo, eu faço esses mesmos critérios, a gente avalia num TEA, a gente avalia no TDAH, a gente avalia numa desconfiança de uma deficiência intelectual de altas habilidades também, que é comum a gente receber. O que vai mudar? É um instrumento utilizado e também como que a gente vai organizar esses dados para que eles sejam significativos. Então, eu tenho, por exemplo, TDAH, pessoa hiperativa. Talvez o foco atencional dela esteja no limiar, não é o ponto principal. Mas a impulsividade dela, a cabeça dela que não para, que não deixa ela se organizar, me traz dados para que eu possa falar, não, o tipo de TDAH dessa pessoa é um TDAH hiperativo, não é um TDAH atencional. Certo? Porque até então a gente falava TDAH, a gente tinha ideia de déficit de atenção só. Mas tem então o H, que é a hiperatividade, pode ser um ou outro, pode ser os dois. E aí, por exemplo, no caso dessa hiperatividade, né? Muitas pessoas falam assim, mas todo mundo é um pouco ansioso, todo mundo tem um pouco de desatenção em algum momento, tá? A partir de que momento se torna um problema na vida da pessoa? A partir do momento que afeta a vida pessoal e afeta a inter-relação, seja social ou laboral, se torna um problema. E essas pessoas mais velhas, vou falar do TDAH, porque eu vejo mais pessoas adultas, empresários falando mais sobre isso, eu também, né? Mas assim, por exemplo, no trabalho, a pessoa já começa a ter um momento na vida que ela fala, nossa, não tá acontecendo alguma coisa. Porque se ela já tem desde pequeno, por que chega um momento que tá atrapalhando mais? Aí chega a hora da medicação, o que acontece? A medicação ela pode ser dada desde a infância, desde que tenha uma indicação médica para isso, porque tem gente que toma medicação por conta, né? E traz mais mal do que bem. Mas na vida adulta a gente tem o que a gente chama de comorbidades, que são as doenças que aparecem decorrentes da causa principal. E esse é um ponto que a avaliação neuropsicológica ela vai auxiliar o médico para entender o que é o problema base e o que são comorbidades, ou seja, consequências desse problema base. Então, o adulto, antes eu consegui, agora eu não consigo. Ele deve estar com uma sobrecarga, ele deve estar inadequado, alguma crise, algum momento da vida mais, como eu posso dizer, mais frágil, que pode ocasionar. Passando por algum estresse, alguma coisa, pode desencadear alguma coisa assim. Por exemplo, TDAH, a maioria tem ansiedade.
Uhum, É um isso clássico. É um de clássico. praxe. Agora a gente tem que diferenciar o que é um transtorno de ansiedade do que é um traço de TDAH. E por que a pandemia causou tanto assim, aflorou, parece, não sei. O que foi que aconteceu? As pessoas estavam trabalhando em home office, outras iam para o trabalho e tal, mas por que aconteceu esse boom assim, mental? O que ocasionou? Primeiro que a gente começa a entender na pandemia, traz uma insegurança muito grande, a gente começa a entender que saúde mental importa sim. Então, as pessoas começaram a se importar mais com a questão da saúde mental. Segundo, ao meu ver, nós mudamos o estilo de vida na pandemia, um estilo que nós não estávamos preparados, então isso vai trazendo também uma maior fragilidade na contextualização do cotidiano. E a gente vai trazendo essa sobrecarga quando volta no momento que a gente está, né? Entendi. Nós estamos fazendo uma pesquisa lá na FATEC de Mococa, onde eu dou aula, sobre home office até hoje, as consequências do home office, e a gente observa, né, hoje com a pandemia houve um crescente do home office, mas o que a gente percebe? A gente percebe que a qualidade de vida diminuiu, porque as pessoas utilizam o espaço que antes era de descanso para ser um espaço de trabalho. Isso. Então, não existe aquela história, acabei o meu serviço, vou para casa, vou descansar. Então, isso gera uma sobrecarga emocional muito grande. Então, as pessoas estão se cansando mais, estão ficando cada vez mais exaustas. A tecnologia não nos dá limite mais, né? Você chegava em casa, se desligava. Hoje você recebe e-mail, você recebe mensagem de WhatsApp o tempo todo. Isso também vai ocasionando um desgaste emocional. Então, as pessoas estão mais cansadas, sim, estão mais adoecidas, sim, mentalmente, e isso é algo que é visível. Só que o que a gente vem observando, a saúde mental também, existe um preconceito ainda, mas já diminuiu a ponto das pessoas entenderem que, poxa, estou doente, a ponto das políticas públicas se voltarem também, ainda precisamos de mais, mas na busca desse cuidado da saúde mental da população. Sim, sim. E o home office, assim, eu, por exemplo, fui contra. Nossa, odiei home office, né? E para outras pessoas adoram. Mas é diferente, né? Até para mulher e para homem, home office é bem diferente, né? Enquanto a mulher tem a casa para cuidar, os filhos, né? E ainda trabalhar, né? O marido entra no quartinho dele, no escritório dele, pronto, acabou. Mas assim, a convivência com as pessoas, isso aí também atrapalhou? Hoje a gente vê os jovens, assim, eu vejo os jovens, não conversam, não tem 2, 3 amizades só. Não é aquele núcleo grande como a gente tinha no nosso tempo, né? Inclusive, chegam muitos adolescentes que têm indicativo para investigação de transtorno do espectro autista, que uma das características é a dificuldade de interação social, né, no TEA, mas a gente vai investigar, na realidade, esses jovens não têm habilidade social, é diferente. Que são jovens que amadureceram nesse processo de pandemia, do isolamento, assim como são jovens que usam em excesso a tecnologia. Então, são jovens que se comunicam menos, que têm inabilidade de falar com o outro ou de estar em grupo, quando, na realidade, o que se suspeita que é um TEA não é. É simplesmente esse jovem não conseguiu estabelecer a habilidade social que ela é necessária para o convívio. Então, porque hoje, assim, às vezes eu acho que é até mais fácil eles conversarem pela internet, né? Pelas redes sociais, com várias pessoas e tudo, mas na hora presencial, aí trava, não sabe falar. Fica tudo quietinho, né? A habilidade verbal desses jovens tem diminuído. Em avaliações, isso é muito claro. Então, por exemplo, quando eu uso, que a gente mescla, né? Testagens que são no papel, que são físicas, com algumas que a gente usa tecnologia para tal. Quando a testagem é na tecnologia, no adolescente existe uma respondência muito melhor. Não no resultado, mas na aceitação da tecnologia. Porque quando ele precisa no papel ou falar, ele trava por conta dessa dificuldade de não lapidar a linguagem oral. A linguagem escrita também está travada. Hoje nós temos um problema em avaliação que muitos professores mandam para nós. Será que essa criança tem disgrafia? Mas não é. A criança de hoje não escreve como a criança de antigamente.
né? Elas acham chato, elas não criam essa habilidade. Então, muitas vezes a gente acha que é um transtorno, que é uma problemática no sentido de uma doença, mas na realidade é uma questão histórica, uma questão social, uma questão dessa pós-modernidade que a gente vive. Ai, será que melhora? As que você acha? pesquisas colocam que a tendência, infelizmente, é piorar. Piorar? Nós Mesmo temos com essa proibição pesquisas, de internet e tudo mais? infelizmente. Nossa. Eu não trouxe os dados aqui, Uhum. mas nós temos pesquisas que colocam que em cerca de 50 anos nós vamos ter um aumento do déficit atencional da população e que nós já estamos vivendo uma geração que é menos eficiente intelectualmente do que seus pais. Nossa, então a gente está tendo já uma inversão na população em termos de características cognitivas. Isso é preocupante. Vamos ver o que vai virar, né? Ô, Juliana, e assim, ó, a gente vê que tem umas pessoas que fazem avaliação, clínicas, tudo, como fala assim, não é que encheu, né? A gente vê nas redes sociais, está cheio de coisa. Como que a gente pode saber assim, se esse profissional é habilitado para fazer uma avaliação? Porque tem até teste na internet, você paga lá não sei quantos reais lá, né? Nenhuma, aí você vai responder lá, vai te dar uma avaliação. Primeira coisa que tem que entender, isso é muito importante, Lucinéia, que a psicologia é uma profissão regulamentada, seja na área de psicoterapia, seja na área de neuropsicologia, a gente tem que procurar um profissional habilitado. Quem é ele? É um psicólogo formado, que tem seu CRP, que é o número do seu Conselho Regional de Psicologia ativado. O CRP vai fiscalizar as ações desse profissional, né? E a formação do psicólogo é uma formação complexa, uma formação de 5 anos nas boas escolas de período integral. Então, é uma formação altamente complexa, que é diferente de alguém que faz um cursinho em EAD ou que faz uma pós ali, que abre uma portinha e vai atender. Cada um procura o que quer, mas a gente, com saúde mental, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Então, esse é um primeiro passo. Segundo, quando a gente fala em avaliação neuropsicológica, a avaliação neuropsicológica, ela usa instrumentais que na realidade são testes psicológicos que são fiscalizados também pelo Conselho Federal de Psicologia. Nós temos um órgão que chama SATEPSI, que é um sistema que avalia todos os testes psicológicos que estão no mercado. Todo psicólogo, quando ele vai fazer uma avaliação psicológica, ele é obrigado a usar somente esses tipos de testagem. E quando ele usa que é instrumento coletivo, que não é só psicólogo que pode usar, ele tem que indicar isso no laudo quando ele entrega para o cliente ou paciente dele. Então, é diferente do teste que a gente vê na internet, é diferente de outras áreas profissionais que fazem avaliações. Então, a gente tem, por exemplo, a psicopedagogia, ela pode fazer avaliação, mas não a neuropsicológica, ela faz a avaliação da psicopedagogia, que vai estar mais focada às questões de aprendizagem e orientação da escola. Ela usa outro tipo de instrumento, o médico utiliza outro tipo de instrumento, o fonoaudiólogo também. Chega um momento que a boa avaliação neuropsicológica vai estar junto com esses profissionais e juntando dados, tanto é que é muito comum. Eu, por exemplo, eu peço, tem outros relatórios, algumas coisas, e na minha avaliação eu uso a avaliação dos colegas para entender melhor o caso. Então, geralmente a avaliação neuropsicológica é multidisciplinar, mas quem é o responsável pela avaliação em si, com o uso de testes psicológicos, é só o psicólogo. Qualquer outro profissional que use testes psicológicos que não seja psicólogo está fazendo o uso ilegal da profissão. O psiquiatra, ele pode dar um diagnóstico. Sim. Né? Pode dar um diagnóstico sem passar por uma avaliação. Pode. Só pelo convívio ali com o paciente, né? Então isso que eu quero é bom esclarecer, né? O psiquiatra pode fazer isso, mas o que a gente tem visto é uma parceria muito grande entre psiquiatras, psicólogos e neuropsicólogos, em que o profissional da medicina já tem essa abertura, essa visão de que todos os profissionais vão auxiliar num diagnóstico mais preciso. Todos os três juntos
Assim como o psicólogo e neuropsicólogo, eles podem dar diagnóstico também. Sim, Só que o que a gente observa também na nossa classe é que a gente levanta as impressões diagnósticas e envia para o médico também finalizar essa avaliação. Porque aí nós temos como eu posso dizer, uma maior assertividade. Né? E qual que é a importância de ter uma avaliação na vida da pessoa, assim, que procura o atendimento? Não é o diagnóstico. O diagnóstico pode surgir de uma avaliação, né? Ou uma impressão diagnóstica. Mas a avaliação, ela vai mapear quem você é, porque a avaliação, ela é um exame. Então, ela vai mapear seus pontos fortes, os seus pontos fragilizados, o que você precisa trabalhar mais, né? De memória, ou atenção, ou de capacidade de execução, dentre outros. E quando você faz a avaliação, você faz toda aquela testagem, tem toda a observação clínica, discussão de história de vida, o psicólogo, o neuropsicólogo, vai pegar todo esse material. O seu olhar clínico vai fazer toda uma análise, vai construir um relatório. O meu é grande, tem colegas que não gostam do relatório grande, mas eu prefiro, acho mais seguro para mim, um relatório mais parrudo. E aí a gente entrega esse relatório, faz a devolutiva, explicando tudo como funciona. Às vezes o relatório vem até depois, a gente faz a devolutiva, conversa antes sobre os resultados. O que a pessoa tem em mãos? Ela tem um mapeamento de funções, né? Ela tem uma saída, ela tem caminhos. Porque muita gente acha que diagnóstico é fim, né? Ou que a avaliação é um fim. Ou a falta do diagnóstico por meio de uma avaliação é um fim. Não, é o começo. Você vai descobrir para onde você vai trilhar. Então, se eu tenho um diagnóstico, bom, eu sei o que eu tenho, isso já me traz uma tranquilidade de eu entender quem eu fui, de eu entender quem eu sou e buscar caminhos. Se por meio da avaliação eu não tenho um diagnóstico, mas eu tenho esse mapeamento de como eu funciono, eu sei como melhorar esses aspectos da minha vida para me fazer uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais assertiva, tanto em casa quanto no trabalho e outros. Até, inclusive, essa avaliação, então, não precisa ser exclusivamente para um transtorno psicológico. Não, é muito comum nós termos adultos que nos procuram porque estão sentindo um declínio cognitivo e com a idade é muito comum a gente ter um declínio de memória, um declínio atencional e a pessoa fica preocupada, será que isso é o início de demência? Será que não é? Será que isso é natural? Então a gente faz esse mapeamento para ver, realmente tem esse declínio? Não tem? Né? É natural? Ou já precisa procurar um médico especializado porque já existe um início de alguma demência? E também essa avaliação também serve para no caso, profissional. Por exemplo, uma pessoa que iniciou várias coisas, não deu certo. Eu formei em medicina, mas eu gosto de engenharia. E aí, às vezes, dá aquela inquietação, aquela coisa. Responde alguma coisa, assim, para a pessoa também? Responde. A gente tem áreas da avaliação que trabalham no campo profissional. Mas antes de se chegar a isso, é solicitado um profissional da psicologia que faça uma questão de um levantamento de interesses e avaliação de carreira. O próprio psicólogo faz essa avaliação, se necessário. Não são todos, né? Cada profissional dentro tem essa área, né? Área. Interessante, Ju. Eu queria agradecer a sua presença aqui, adorei. Tá aberto aí os microfones, se quiser falar mais alguma coisa que eu deixei escapar aqui, mas eu achei que esclareceu bastante essa questão da avaliação, porque a gente vê muita pessoa, eu tenho isso, fui avaliado com isso, tal, né? Nossa, mas peraí, como que funciona? Qualquer pessoa chega lá e faz uma avaliação, então a gente já viu que não é assim que funciona, né? Não, só queria dizer que não importa qual o transtorno, a gente sempre avalia cada indivíduo como único. Então, existem protocolos, mas a gente vai montar a avaliação de acordo com o que é observado, qual é a queixa, qual a idade. Então, e sempre profissionais capacitados. Isso é básico. Nós temos, isso eu acho legal falar, Lucinéia, nós temos em Guaxupé um movimento que chama Psicologia em Movimento. Esse nosso movimento tem mais de 150 profissionais envolvidos da área de psicologia. Inclusive, se alguém estiver nos escutando que seja psicólogo e quiser participar, pode me procurar ou procurar outros membros, que o nosso objetivo é fortalecer a profissão.
Porque o que a gente observa é muito exercício ilegal de profissão, né? Tá. E o nosso objetivo Perigoso, é mostrar para a população e nos fortalecer no sentido de falar, olha, você tem quem realmente se formou na área, você tem quem realmente conhece, Que com bom. várias especialidades, para poder auxiliar a população de uma maneira séria e ética. Porque todo o trabalho psicológico, neuropsicológico é feito em sigilo, igual eu falei para você. Lógico. Isso eu não posso falar, isso eu não posso, sim. porque nós temos alguns materiais, nós temos a forma de conduta que é pautada pelo sigilo, pelo Lógico. respeito e integridade do indivíduo. Então, ó, já vai ficar meu convite aqui para todas vocês criarem um podcast Lucinéia, da psicologia. só entrar em Pronto. contato, falar, a turma é super disposta. Que bacana, Nós porque temos ó, várias faixas etárias aí de que profissionais bom. com formações muito diferentes. Bora lá, gente, tá aqui à disposição, viu? Pessoal aí da psicologia, do grupo, já pode combinar aí, vamos fazer bastante episódios aqui, cada um comentando sobre um tema, né? Sim. E a Correio Sudoeste tá aí para ajudar mais uma vez. Viu? Muitíssimo obrigada, Eu que agradeço Ju. Tudo mais de uma bom. vez, Lucinéia. Beijo. Beijo.